Alusões, imagens e símbolos. Como estudar as profecias? Este é o tema que nós vamos estudar no segundo trimestre da Escola Sabatina. Este é o seu programa, Lições da Bíblia na Imagem, e seja muito bem-vindo ao canal Um Convite à Diferença 7 Play. 3, sim, ação! Certo, então nesta semana nós estamos a estudar sobre o fundamento de Gênesis. O verso para memorizar se encontra em João, capítulo 1, versículo 29. E vendo que Jesus vinha em sua direção, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. Na nossa imagem nós podemos ver aí, primeiro, uma Bíblia grande, gigante. Em segundo lugar, nós vemos aí que existem alguns detalhes. A Bíblia está aberta na parte do livro do Gênesis e também está destacada na parte do livro do Apocalipse. A parte do Gênesis apareceu uma chave e a parte do Apocalipse aparece uma porta, precisando de uma chave para compreender. Por isso que o nosso tema é como estudar as profecias, ou seja, como compreender os livros proféticos como Apocalipse e Daniel. De seguida nós vemos aí homens pequenos em função à Bíblia, não é? Todos eles se dirigem a uma parte da Bíblia, como vocês veem, a parte do Apocalipse. Então, o que essa imagem quer nos traduzir em relação à nossa lição? Em primeiro lugar, nós percebemos que a Bíblia está num tamanho avultoso, grande, o que significa que a Bíblia é maior em relação aos seres humanos, porque a Bíblia representa Deus nesse caso. E em Malaquias capítulo 3, versículo 6, nós entendemos que Deus é imutável, Deus não muda, Deus não se retém no tempo. Aquilo que Deus disse é exatamente. Também compreendemos que em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o primeiro pensamento dessa imagem é que Deus é imutável e sua palavra também é imutável. Em segundo lugar, como nós podemos entender o Apocalipse? Nós devemos voltar a um pensamento que os estudiosos, os teológicos afirmam. Eles dizem o princípio da primeira menção. O que é este do princípio da primeira menção? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia onde são detalhadas as primeiras coisas e onde são faladas pela primeira vez as primeiras coisas que Deus quer transmitir aos seres humanos. Como você pode usar o livro do Gênesis para entender então o livro do Apocalipse? Perceba que é no livro do Gênesis onde, em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre a serpente. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, nós entendemos aí que havia uma conversa entre a serpente e a mulher do Adão, não é? E quando nós lemos também o livro do Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9, entendemos que a Bíblia diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, tinha uma coroa de 2 estrelas na sua cabeça, e ela gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro grande sinal no céu, eis um grande dragão vermelho parado diante dela, esperando que ela desse à luz para que lhe tragasse o filho. Mas o filho foi arrebatado aos seus, e a mulher foi dada asas que voam até ao deserto, para um lugar onde ela tenha sido preparada. E a lição e o capítulo continua dizendo: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, a antiga serpente que engana todo mundo, chamado Diabo e Satanás. Então você consegue perceber que esse dragão, essa serpente que engana todo mundo, chamado Satanás, é o mesmo que nós encontramos onde? Lá no livro de Gênesis. Por isso que o livro de Gênesis é o fundamento, é um dos fundamentos para compreender o livro de Apocalipse e para compreender também as profecias. É importante também ressaltar o seguinte, que essa parte da imagem
aparece uma porta no livro de Apocalipse, significa que o Apocalipse é uma porta. Ou seja, o Apocalipse é um livro já revelado, até porque a própria palavra Apocalipse significa revelação. Quando nós lemos os primeiros capítulos de Apocalipse, capítulo 1, no verso 3, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que leem as profecias. E no versículo 1 do Apocalipse, capítulo 1, também diz que são as revelações que Deus deu, revelações de Jesus que Deus deu aos homens. Então, o livro do Apocalipse aparece na nossa imagem, simbolizado por uma porta, sinal de que percebe-se. Mas como perceber o livro do Apocalipse? Estudando o livro do Gênesis, onde nós encontramos as primeiras menções. E outra coisa, muita gente diz que o salário do pecado é o sofrimento, o castigo eterno. Quando nós lemos o livro de Gênesis, compreendemos que o salário do pecado é a morte. Deus diz: certamente morrereis. Então, hoje em dia há um grande equívoco em relação à morte. Mas o livro de Gênesis nos fala que o salário do pecado é a morte. Então é importante compreender esses princípios que a Bíblia nos mostra. E é também no livro de Gênesis que nós compreendemos o Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 5, quando nós lemos, vamos perceber que havia um Cordeiro que estava sentado no trono. Ele era digno de abrir os selos do livro selado. Mas quem é esse Cordeiro? Onde é que nós encontramos isso? Essa menção do Cordeiro nós encontramos em Gênesis capítulo 22, não é? Do versículo 1, descendo mais adiante, encontramos aí a história de Abraão e o seu filho Isaac, não é? Isaac é sacrificado. E Isaac pergunta: pai, onde está o Cordeiro? O pai disse: Deus proverá. Não é? E quando nós lemos o livro de João, capítulo 1, versículo 29, nós entendemos que João Batista chama Jesus de Cordeiro. E quando nós lemos também o mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, depois de Deus vir ter com Adão e Eva, percebemos que Adão e Eva foram vestidos por uma roupa de pele. Não é? E quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, vamos compreender que o João, no livro do Apocalipse, diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Gênesis nos dá a entender que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E é no livro de Gênesis também que nós entendemos a respeito do amor sacrificial de Deus. Deus manifesta o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então, esta lição revela que Deus é grande e não muda. O livro de Gênesis é uma chave para entender as profecias. O livro do Apocalipse é um livro aberto. E não cometa o erro como cometem os nossos amigos aqui na lição. Eles correm para o livro de Gênesis e se esquecem de outras partes. As profecias se entendem comparando as passagens um pouco aqui, um pouco ali, como estudava o grande estudioso Guilherme Miller. Então, que Deus esteja consigo nesta e nas próximas lições. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e compartilhar. Lembre-se sempre, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima.